Queridos ouvintes da rede Excelsior de Comunicação, estamos vivendo um momento especial na nossa arquidiocese, estamos vivendo um mês de setembro particularmente especial, onde estamos tendo a chegada dos novos bispos auxiliares da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel Filho e Dom Gilvan Rodrigues. No último dia 13 de setembro, o Dom Gabriel foi ordenado bispo da Igreja para o serviço como bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, a sede primaz do Brasil em nossa capital baiana. E agora, no fim do mês de setembro, temos a chegada ao episcopado do nosso querido Dom Gilvan Rodrigues, ele que é natural aqui da Diocese de Caetité e que vai chegar para somar com a nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia, sendo ordenado bispo aqui no município de Cacolé, interior do estado da Bahia, propriamente na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde estamos neste momento para conversar com o nosso novo bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Gilvan. Dom Gilvan, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa rede Excelsior de Comunicação. É uma honra receber o senhor para essa conversa inicial de começo de serviço em nossa arquidiocese. Tenho certeza que o senhor terá a oportunidade de acompanhar, participar da nossa programação da rede Excelsior de Comunicação, essa emissora oficial da nossa arquidiocese, primeira emissora católica do Brasil. E eu queria começar perguntando ao senhor quem é o Dom Gilvan Rodrigues, onde ele nasceu, como começou a sua caminhada de vida e também por onde ele passou na sua infância. Ok, João, é um prazer muito grande falar com você e quero desejar uma saudação muito especial aos nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham a rede Excelsior de Comunicação e todas as pessoas que estão rezando e estão em sintonia conosco neste dia. De fato, é uma ação de graças muito grande que nós estamos celebrando, vivendo nesses dias, nos preparando melhor para a minha ordenação episcopal. Quem sou eu? Estas perguntas fundantes que dizem do início e do fim da vida são sempre muito difíceis de encontrar uma resposta. Eu poderia dizer, eu sou eu com a graça de Deus, sem ela não seria quem eu sou. A minha origem é a origem nordestina, nascido da resistência, da alegria de viver e, sobretudo, do encontro com a diversidade para encontrar ali o sentido da vida. Digo porque venho de uma comunidade rural, meus pais são muito simples, a minha família, todos nós somos muito simples, mas ao mesmo tempo pessoas muito sábias. Meu pai tem 94 anos de vida, minha mãe tem 86, e são pessoas que driblaram as dificuldades da vida, driblaram os nós da existência para viver com alegria a vida como dom, como desprendimento, como busca da essencialidade. Então a minha origem é um pouco nisso aqui. Nós não temos grandes eventos na nossa história familiar como acontecimento, mas foi um processo muito tranquilo. E eu diria um processo de muita sabedoria, ao mesmo tempo de muita leveza e de muita alegria de viver. O meu pai é um humor em pessoa. A minha mãe é um pouco mais séria, mais responsável, digamos, aquela que pensa o hoje e o amanhã da família, mas os dois com características muito diferentes, mas ao mesmo tempo de valores profundos, valores dos quais eu me aposto até hoje para poder viver. Então, a minha origem é um pouco isto, foi ali na zona rural, numa comunidade que eu estudei o primeiro ano da minha escola, da infância, e logo depois eu fui para a cidade, um pouco distante, 6 quilômetros, ia e vinha andando e fiz toda a primeira parte dos estudos, naquele tempo chamava um pouco diferente, seria o primário, depois o primeiro grau, fiz todo em Mortugaba, a minha cidade natal, e foi lá que eu fiquei as minhas origens como vida e também como vida religiosa. Dom Gilvan, o senhor acredita que vir do interior do estado da Bahia, dessa realidade interiorana, distante da capital, é um fator determinante para a sua vida, para a sua existência, para o seu fazer sacerdotal, para o seu fazer pessoal, para a sua teia de relações de amizade, para a forma como você se porta no mundo? Com certeza, no sentido de que a vida no interior, ela é fundamentada, óbvio, nos valores que são próprios do interior.
daquela cultura mais ligada à existência de uma forma natural, com aqueles valores que são bastante, entre aspas, primitivos. E isso define uma personalidade, com certeza, ou condiciona, interfere. Agora, eu tive um chamado, uma necessidade, eu acabei me correspondendo a esse chamado. A minha formação começa praticamente em Caetité, que em relação a Mortugaba já é uma cidade maior. Depois fui para Vitória da Conquista, que é uma cidade um pouco maior. Depois eu fui para Belo Horizonte, que foi toda a minha formação teológica. Depois eu fui para Roma, fiquei 3 anos, que é uma, digamos assim, como dizia o Papa Bento XVI, é o altar do mundo, e fiz uma experiência totalmente diferente. Voltando, aí eu trabalhei nesse intervalo, tanto em Brumado quanto em Caculé, que são 2 cidades que não são grandes, mas que a cultura midiática, a secularização, o jeito de viver urbano chegou e faz parte da nossa cultura agora interiorana. E por último eu passei 8 anos e meio em Belo Horizonte, de volta, vivendo completamente ali. Na formação, a função primeira, mas depois em toda a gama de possibilidades e oportunidades que Belo Horizonte me ofereceu nesses últimos 8 anos. Então, na verdade, a minha vida é uma mistura de origem interiorana, mas de experiência de grandes metrópoles. E agora? Então eu faço essa mescla. E agora? O senhor vai para a primeira capital do Brasil, a sempre marcial, Salvador. Vou para a primeira capital, eu tenho consciência da riqueza cultural, antropológica, religiosa de Salvador. Eu frequentei Salvador não muito olhando o lado eclesial, mas o lado artístico, turístico, cultural, com essa riqueza afrodescendente. E, óbvio, não imaginava jamais que eu voltaria para Salvador, agora não mais para viver esse lado turístico, apreciar a arte, a beleza de Salvador, mas agora com esta beleza que é a riqueza religiosa e para a qual estou sendo chamado a auxiliar, a ajudar. Então, na verdade, eu enxergo tudo isso como uma mistura de possibilidades, de necessidade ao mesmo tempo, mas eu sempre gostei de aproveitar. Eu faço do limão a limonada, sempre. Então, eu digo, para mim, a oportunidade agora cultural, artística, religiosa e, por que não dizer, social, com todos os desafios que Salvador enfrenta, mas com uma cidade que também vem cada vez mais melhorando. Não sei, posso ser um pouco esperançoso demais ou inocente, mas eu chego com o coração aberto para viver todas as possibilidades que eu vou encontrar ali, com certeza. E se o senhor gosta de arte, especialmente de arte sacra, temos uma arquidiocese que tem um dos maiores patrimônios culturais em artes sacras do Brasil, da América Latina, região do Terreiro de Jesus, onde se localiza a nossa catedral. É um perímetro urbano muito destacado na América Latina pela valorização da arte sacra e também todo o território arquidiocesano. Tenho certeza que o senhor vai ter, a partir de agora, a oportunidade de visitar todos esses espaços tão bonitos. Eu já vi, inclusive, que o senhor tem uma participação na novena aí da Igreja do Rosário dos Pretos, né? Da querida Irmandade do Rosário dos Pretos, também é uma igreja que tem ali no coração do centro histórico, que tem uma arte sacra muito importante. Dom Gilvan, o senhor falou no início da nossa conversa que sua família nunca passou por um grande evento, nas palavras do Senhor, que a família que tem uma caminhada de vida frequente com a de todos os brasileiros, brasileiras, baianos e baianas, mas tenho certeza que um grande evento foi importante na vida da sua família, quando um filho decidiu ser padre. Então eu queria agora perguntar como surgiu a sua vocação sacerdotal. Na entrevista com o querido Dom Gabriel Filho, Dom Gabriel falou para a gente que ele foi chamado, mas ele resistiu ao chamado e depois ele não conseguiu resistir. Deus falou mais forte, ele seguiu o caminho do sacerdócio. Como foi o momento que o senhor identificou, começou a pensar que queria seguir a vida de ministro ordenado? Como foi essa chegada ao seminário e esse sim a Deus? Ótimo. Antes de dar essa resposta, só quero enfatizar uma coisa, agradecido.
O primeiro dia que eu fui lá para conhecer Dom Sérgio, ele me levou à catedral e o cônego Abel me fez tomar um banho de conhecimento histórico, de arte, meu Deus, de tudo. Foram uns 30, 40 minutos que eu disse, tenho que voltar agora para ver coisa por coisa, porque a riqueza é muito grande. Então eu comecei já a tomar esse banho de civilização soteropolitana. E que eu agradeço demais o cônego Abel, a disponibilidade dele, e já me prometeu para eu voltar para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Mas a minha história, o evento, vocação na minha vida. A minha família é uma família religiosa. Meus pais participaram de comunidade eclesial de base, onde eu nasci, a vida inteira. Agora na velhice continua, às vezes vai, às vezes escuta a missa pelo rádio e tudo bem. Mas a minha vida religiosa ela é um processo. Eu fui colocado na catequese, a minha catequese está viva até hoje, a primeira. Eu vivi uma vida toda voltada para a participação na comunidade, na catequese, depois me tornei catequista, continuei a formação dos meus próprios colegas, ali participando das coisas. Depois me elegeram coordenador da comunidade ainda como adolescente, aí eu fui trabalhar com mais responsabilidade na comunidade. E a partir daí eu fui pensando, mas está tão gostoso seguir a vida aqui na comunidade. Nunca fui coroinha, não tinha essa proximidade, digamos, litúrgica com a igreja, era lá na comunidade rural. A nossa vida foi feita em torno da palavra de Deus, era um círculo bíblico. E sempre, a torno da palavra de Deus, o padre ia muito raramente na comunidade para celebrar a Eucaristia. Depois é que foi instituído ministro extraordinário da comunhão eucarística, ali para levar a Eucaristia para a comunidade, mas digamos assim, a nossa intimidade é com a palavra, as Sagradas Escrituras. Eu gosto de dizer isso porque, no caso das nossas comunidades, a chegada da palavra precede a chegada da Eucaristia. Depois é que nós fomos tomar consciência disto, porque comungar para nós era um evento tão sagrado, 2, 3 vezes por ano naquela época. Depois que as coisas foram mudando. Então, a nossa intimidade com a palavra, com a escuta, fazer da palavra uma orientação, uma bússola. Então, a minha vocação nasce nesse contexto. Não teve nenhum milagre, não teve nenhuma resistência, por quê? Porque não foi um choque. Eu estou te chamando, não. O chamado foi proporcional à caminhada da comunidade. Eu sempre achei muito natural, muito alegre. Depois vem aquela fase da adolescência, que você quer fazer outra experiência de namoro, etc. Mas nada disso me impediu, ou cessou esse desejo de seguir a Cristo de uma forma mais profunda e com maior fidelidade. Eu entrei no seminário com 17 anos. Jovem? E de lá, uma sucessão de respostas, de experiências, nada extraordinário, mas tudo vivido com muito significado e com muito sentido. Então, o contexto da minha vocação é exatamente isso aí. Um contexto normal, e eu digo a minha vocação, ela é processual, é um chamado processual. Chamado que até hoje eu escuto e tento responder da melhor forma possível. E que bom que o senhor vem dando continuidade a esse chamado na sua formação, na sua vida, na sua caminhada, né? Um chamado permanente, contínuo, né? E tranquilo, como o senhor acabou de falar. Dom Gilvan, após chegar ao seminário, ser ordenado, o senhor lembra do dia da sua ordenação presbiteral? Onde aconteceu? Pelas mãos de qual bispo o senhor foi ordenado? Qual a importância desse momento na sua vida? Me lembro como se fosse hoje, embora tenha sido 26 anos atrás. Eu fui ordenado na minha cidade natal, em Mortugaba. Naquele dia, por medo da chuva, eu pedi que Deus mudasse um sol maravilhoso, mas foi tão quente que eu disse, eu queria o sol, mas não era tão forte. Assim, o senhor pediu tanto que ele veio tão forte. Mas é porque na época não tinha asfalto até a minha cidade, eu tinha medo de chover e as pessoas não chegarem lá. Hoje tem asfalto, tem tudo ok, está tudo maravilhoso. Mas foi uma experiência muito grande, porque as pessoas vieram de todos os lugares. Eu tinha trabalhado em Belo Horizonte, vieram vários ônibus de Belo Horizonte. E era uma praça que nem cobertura tinha, não tem estrutura que tem hoje. E vieram os padres todos, e o bispo que me ordenou,
se chama Dom Antônio Alberto Guimarães Rezende, em memória, porque ele faleceu há alguns anos atrás, e ele era um bispo missionário, então ele falava muito forte, ele tinha muito zelo e muita vontade que isso acontecesse, porque a nossa diocese, até 1995, uma diocese com mais de 30 paróquias, tinham 13, 15 padres somente. E de 1995, com o trabalho dele, de Dom Alberto, e assessorado sempre pelos padres italianos, eu gosto de lembrar disso, os Fidei Donum, que foram assim, super importantes para o crescimento das nossas comunidades, chegaram aqui logo depois do Concílio Vaticano II, então chegaram com ideias novas, ideias transformadoras. Então, a nossa diocese é uma diocese que tem mais de 1.500 comunidades eclesiais de base, fundada exatamente naquele contexto pós-conciliar. Então, a gente deve muito à presença dos italianos, inclusive aqui em Caculé. Eles ficaram por 40 anos ininterruptos. E nós até hoje temos uma ligação muito forte, né, com tanto a diocese de Rovigo, na Itália, quanto com a diocese de Vittorio Veneto, cujo padre pregador de retiro para mim agora foi o meu primeiro formador, que mora lá e que veio só para isso. Então nós temos uma relação muito grande. Então eu me lembro como hoje, o dia da minha ordenação, eu me ordenei porque foi no dia 17 de outubro e era o dia de Santo Inácio de Antioquia, e eu pedi o bispo para me ordenar de vermelho. Então o bispo e eu estávamos paramentados de vermelho, e nós fizemos a ordenação com aquele calor, mas a minha família ali presente, todo mundo. Dom Alberto com tanto vigor, com tanta vontade, porque de 1995 eu seria o 5º padre a ser ordenado, porque 95 foram os primeiros, depois 97 e depois 99, quando eu cheguei. Sempre assim, de 2 anos, chegavam 2, 3. Então, foi um tempo muito bom. E a partir daí, então foram muitas vocações que foram chegando, e hoje nós temos um número razoável de padres, embora sempre falta, mas somos um grupo grande. E me lembro vivamente nesse dia. Eu espero que amanhã tenha sol, mas não precisa ter tanto como naquele dia. O clima aqui está ameno, né? Tá Primaveril, a primavera chegou. Se amanhã estiver como hoje, está uma maravilha. Dom Gilvan, como foi o momento que o senhor recebeu a notícia da ordenação episcopal? O senhor já refletia sobre isso, já pensou em algum momento na vida? O senhor chegou a ser administrador apostólico da Diocese de Caetité, no período de ser vacante. Aquela experiência administrando uma diocese deu uma motivação especial no seu coração para o serviço episcopado? Isso nunca passou pela mente do senhor? E como foi receber, o momento que o senhor recebeu a notícia, como o senhor está lidando agora como bispo eleito, ainda não ordenado até o momento, com esse júbilo, com alegria, com o serviço principalmente, né, que é a escolha de Deus do senhor para o ministério episcopal? João, veja bem, a notícia gera um impacto. E o impacto porque eu não diria tanto pelo serviço religioso a que me propus há tantos anos atrás. Mas ultimamente eu estava fazendo uma experiência na área da psicologia como terapeuta. E já tinha 3, 4 anos, na verdade quase 5 anos que eu estou atendendo, e é um trabalho que eu gosto de fazer. Me traz vários retornos em várias maneiras falando. Então, o primeiro impacto foi, puxa vida, depois de 5 anos de psicologia, com mais 3 de experiência já profissional, eu sei que ordenando bispo vou ter que deixar. Esse foi o impacto. Depois, o segundo impacto, a Arquidiocese de São Salvador, primaz do Brasil, uma realidade que eu sei que é complexa, é bonita, culturalmente rica, antropologicamente falando, meu Deus, sei, mas tem muitos desafios pastorais, sociais. E quando o Núncio me conversava comigo, lia a carta de nomeação do Santo Padre, o Papa Leão XIV, a minha cabeça fez uma retrospectiva assim grande, porque eu queria dizer sim ou não. Então eu pensei estas coisas no momento, mas um pensamento me consolou, e eu me propus servir, e recebi a ordenação diaconal, que é o serviço por excelência, diaconia. Depois eu fui
para o presbiterato e a proposta foi de continuar servindo. Depois chega o terceiro grau da ordem, eu digo, o propósito é o mesmo, continuar servindo. São serviços diferentes, em graus diferentes, mas sempre serviços. Então isso me consolou dizendo, eu quero servir sempre. A Jesus foi a proposta inicial, porque vocação é resposta. Então ele me chamou, eu me senti chamado para isso, tanto que a minha vida é uma vida vivida muito na alegria, é uma vida vivida muito na serenidade, embora tenha também um temperamento ágil e enérgico, mas a serenidade no coração, a paz no coração, fala mais forte na minha pessoa. E isso se deve ao quê? A uma harmonia, é um ego sintônico. Eu estou em sintonia comigo mesmo. Bem, se isso está do início até hoje, e dentro de uma resposta, dentro de uma proposta vocacional, de vida, de amor, de justiça, de compaixão, de misericórdia, então por que não continuar isso? Então, naquele momento em que o Núncio diz, mas eu gostaria de ouvir da sua boca, aceito ou não aceito. Na verdade ele disse, eu gostaria de ouvir na sua boca, aceito. Mas eu sei que eu poderia dizer não aceito. Depois que eu pensei tudo isso naqueles poucos minutos de conversa, eu dei o meu sim. E depois que eu dei o meu sim, a paz chegou no coração e o consolo. Então, por conta disso, eu estou fazendo o caminho. Agora, desejar, não. Pensar que eu poderia ser, não. Fui administrador diocesano. A nossa diocese ficou vacante um bom tempo. Eu fiquei administrador, me parece que 1 ano e 8 meses. Fizemos um trabalho que foi, para mim, o paradigma da sinodalidade querido por Papa Francisco. Foi um trabalho colegiado. Foi uma experiência maravilhosa. Óbvio que eu era pároco aqui e assumi mais a administração diocesana, ou seja, o trabalho triplicou. Mas fiz, dei conta, foi ótimo, mas isso em nenhum momento me fez achar que por aquilo, por essa experiência, eu seria nomeado. Graças a Deus, passaram-se de lá até hoje quase 9 anos. Então, aquilo que eu pensei era realidade. E eu nunca achei que eu seria nomeado bispo. Até porque eu vejo tantas pessoas com muito mais características, com muito mais vontade, com muito mais possibilidade, tanto que eu estava na área da psicologia e tranquilo e em paz, óbvio. E por isso pesou na minha resposta. A minha resposta primeira e o meu serviço primeiro é da igreja. Eu nunca me servi da igreja para nada. Eu sempre servi à igreja, tanto que paralelo ao ministério, eu sempre dei aula, eu trabalhei em cursos de teologias em várias dioceses, dei cursos condensados. Aqui em Caculé dei aula na escola de família agrícola por vários anos. Depois me formei em psicologia, fiz algumas especializações para trabalhar psicologia. Então eu tenho uma obsessão. Para mim, a igreja é o lugar do serviço. Eu sou um pouco paulino nesse sentido. Eu não me sirvo da igreja para mim, para promoção, para a vida, não. Eu quis sempre trabalhar, fazer algo à parte, para eu não ser um peso para a igreja. Então, assim, para mim a igreja é local de serviço. Agora, no episcopado, eu sei que eu não tenho condição de fazer um outro trabalho, além da missão episcopal, porque eu sei que Salvador é exigente e eu quero me colocar a serviço de Dom Sérgio, que eu sou auxiliar dele, naquilo que ele precisar, e me colocar de corpo e alma. Então, portanto, é uma resposta profunda, serena, consciente, sei dos desafios, mas é uma proposta de serviço. E eu digo para mim mesmo, eu estou a serviço de... Se você não quer meu serviço, não tem problema. Eu tenho muitas outras demandas para servir aquilo que a Arquidiocese precisar, aquilo que Dom Sérgio necessitar, e que meus irmãos auxiliares lá, o Dom Gabriel, que vamos começar juntos, ele já tem toda a experiência de vida, de trabalho ali, então tenho certeza que vou aprender muito com ele, com o Dom Marco Eugênio, que já está lá há algum tempo e que tem uma vasta experiência, e sob a orientação, a coordenação de Dom Sérgio, eu tenho certeza que nosso espírito, eu já percebi,
que nós temos um espírito de comunhão muito grande. Existe um raporte imediatamente já percebido pela natureza entre nós, e isso me deixa muito tranquilo para começar esse trabalho em Salvador. Aos poucos, alguém pergunta assim, você tem um projeto? Eu não, um projeto da Arquidiocese. O meu projeto é me colocar a serviço. O que tiver lá, comecei já a conhecer algumas coisas, Dom Sérgio já conversou comigo, disse de algumas coisas, e aos poucos eu vou me inserindo, me inteirando lá. Eu quero viver a minha vocação não como um utilitarista, mas eu quero viver com profundidade o chamado que Deus me faz, com a proposta de Jesus, que é uma resposta para o mundo secular, é uma resposta para o mundo perdido que nós temos hoje, mas de uma forma tranquila, serena e em paz. Dom Gilvão, o senhor trouxe para a gente uma característica muito particular da sua caminhada pessoal, que é a lida com a psicologia, né? Eu conversava com o Dom Gabriel na entrevista que fiz com ele e trazia, né, à tona, mencionava com o Dom Gabriel a representatividade da eleição episcopal dele, da chegada dele para o serviço como auxiliar da Arquidiocese de Salvador, sendo o primeiro soteropolitano, fruto da cidade de Salvador, o primeiro homem de Salvador a chegar ao episcopado da igreja e a servir como auxiliar daquela arquidiocese. E a representatividade, como isso vai ser importante no exercício do ministério episcopal dele naquela cidade que ele conhece tão bem. E agora com o senhor observo a importância da vinda de um homem interiorano, mas com a vivência no centro urbano. Quando o senhor fala da psicologia, que agora o senhor vai ter que se dedicar ao ministério episcopal, eu penso que a Arquidiocese de Salvador vai ganhar muito com a presença de um bispo auxiliar, com essa experiência na área de formação, visto os desafios que a cidade passa, não só Salvador, os grandes centros urbanos, né? Todos os desafios relacionados às crises das doenças psicossomáticas, a aceleração dos centros urbanos, em particular a capital baiana Salvador, que também tem o desafio psicológico conjunto com o desafio social, ou seja, índices grandes de desemprego, de pobreza, de problemas relacionados à educação. Então eu acho que essa particularidade do senhor com a psicologia, ela não vai estar de lado, não, ela vai estar caminhando junto no seu exercício episcopal, claro, como bispo, não como psicólogo, mas tendo essa área de conhecimento ali na ponta do lápis do seu exercício do ministério episcopal lá em Salvador. Para finalizar esse bate-papo incrível que estamos tendo com o senhor, eu queria perguntar dois aspectos, bem rapidinho. Primeiro, o senhor é um bispo jovem, né? Para geralmente a faixa etária em que a igreja ordena bispos, o senhor está considerado naquela faixa etária de juventude, início dos 50 anos. E a segunda pergunta é refletir um pouco o que você acha desse tema de episcopado e juventude. E a segunda pergunta, por que aqui em Caculé, por que aqui o senhor escolheu ser ordenado bispo da igreja? Perfeito. João, idade. Eu acho que, na verdade, a nossa igreja, apesar de tantos séculos de vida, ela tem sempre uma proposta muito juvenil, porque a proposta juvenil é de Jesus, né? O jovem rico, diante da proposta, do desejo da eternidade, mas da proposta de Jesus, vai, vende tudo o que tens, ele foi embora triste. Então, a igreja é sempre jovem, porque a proposta dela é sempre de vida, de resgate de vida em abundância, ainda que a pessoa seja idosa, a proposta da igreja é sempre uma revitalização da alma, do espírito. Nesse sentido, eu me considero um bispo já que eu não sou jovem, me sinto uma experiência que dá uma certa estabilidade em todos os sentidos, ao mesmo tempo convocado para levar uma proposta cada vez mais juvenil e, sobretudo, a essas pessoas que cronologicamente já estão envelhecidas, porque não corresponde, aliás, mentalmente envelhecidas, mas cronologicamente novas, porque existe uma faixa etária da juventude muito sem desejos, sem vontades, sem saber querer. O Evangelho de Jesus ensina a gente a querer, a amar a vida, a viver a vida resgatando aquela dignidade que lhe é própria, que não vem pelo fato de ser adolescente, jovem ou adulto, mas vem pela própria natureza humana. Eu acho que isso precisa ser resgatado. Não sou eu a pessoa indicada, por exemplo, para trabalhar com jovens usando
os instrumentos, talvez a linguagem e etc. para os jovens. Mas eu tenho sempre no meu espírito essa característica que ela é atemporal. E isso é muito importante no exercício. Nós não podemos perder o encantamento com as coisas, com a vida. E um dos problemas, já dizia Lyotard, filósofo francês, na virada do milênio, que um desafio que nós iríamos encontrar no novo milênio que começaria era exatamente o desencanto e a morte das ideologias. E isso que nós estamos vivendo. Então, de certa forma, a missão da igreja é um pouco resgatar isso. Nós não podemos perder sonhos e utopias, porque senão a vida perde um pouco sentido. Caculé. Por que Caculé? Caculé foi a última paróquia que eu trabalhei, vivi aqui por 7 anos e fizemos uma caminhada muito interessante, tanto na área da formação humana, formação cristã. Foi uma paróquia que, como a primeira que eu passei, Brumado, 2 paróquias que corresponderam com o meu jeito de trabalhar, com os meus desafios e defeitos e problemas, uma comunidade que soube acolher e sempre correspondeu. Aqui em Caculé, essa igreja, nós fizemos uma ampliação nela e, embora não seja uma paróquia rica, aqui nunca faltou doação para fazer todo o trabalho. Eu nunca perdi 1 minuto de sono porque a gente estava preocupado que teria que pagar alguma coisa e a comunidade não tinha como pagar. Então o povo correspondeu com a proposta. Bem, sendo uma comunidade que nós temos uma relação muito próxima, sempre correspondeu com aquilo que eu propus durante todo o tempo. A última que eu trabalhei, eu voltei sempre, porque no seminário eu ajudava na paróquia, mas não tinha a proximidade que eu tinha aqui. Então todas as férias, eu sempre passei uma parte das férias aqui, por conta do vínculo. Na hora de decidir, isso pesou, isso contou. E eu devo dizer uma outra coisa, que para mim é por questão de justiça comigo mesmo. E tem a presença do pároco, que é o Padre Paulo. Você sabe que Padre Paulo se dedicou completamente a essa ordenação. Padre Paulo, sempre que eu voltei aqui, Padre Paulo me colocou a paróquia à disposição sempre para eu presidir, para eu visitar comunidades. Ou seja, os 8 anos que eu passei no seminário, eu continuei fazendo um trabalho aqui em férias, com muita liberdade com ele, lá na casa paroquial. Então, a boa vontade, a disponibilidade de Padre Paulo e a energia de Padre Paulo e o bom gosto também contou muito na hora dessa decisão. Então, juntando tudo isso aí, forma um conjunto de motivações. E eu vou lhe dizer uma coisa, a ordenação não aconteceu. Mas se fosse para escolher, eu escolheria aqui de novo. Eu vejo o vigor das pessoas, o amor das pessoas, a alegria do Padre Paulo em estar organizando tudo. Eu estou descansado, eu estou tranquilo. Por quê? Porque a comunidade abraçou e Padre Paulo como o maestro de tudo isso aí. Então, as motivações para mim, elas são reais, são justas e me deixam afetivamente estabilizado e tranquilo para tudo que vai acontecer. E falar da alegria dessa comunidade que tem recebido povos, gente de todo o estado da Bahia, de todo o Brasil. As pessoas estão recebendo nas casas, Dom Gilvan, nas comunidades, nas residências, nos espaços da igreja. A cidade de Caculé está abraçando essa ordenação episcopal, esse momento importante da vida da igreja da Bahia, e dando o que o Papa Francisco falou muito, da sinodalidade, e além da sinodalidade, na encíclica Fratelli Tutti, da amizade social, Sim, Eu me sinto aqui em Caculé em amizade social, com a solidariedade e a hospitalidade das pessoas aqui, recebendo todo mundo de Salvador, equipe de comunicação, equipe de liturgia, representantes da Arquidiocese de Salvador, mas também de Belo Horizonte, de Caetité. Todos estão unidos aqui em prol desse momento feliz da igreja. Dom Gilvan, muito obrigado por conversar conosco da Rede Excelsior de Comunicação. A Rede Excelsior de Comunicação está muito feliz com a chegada do senhor em Salvador, para trabalhar conosco, em nome do Padre Danilo Pinto, nosso diretor, do nosso presidente da Fundação, nosso cardeal Sérgio da Rocha. A gente agradece muito esse momento e também anseia a sua chegada em Salvador para ajudar no serviço principal da CEPIMARS do Brasil, junto ao povo, a evangelização e também a levar a palavra de Deus. Muito obrigado, Dom Gilvan, pela fala, também pela escuta nossa. Os ouvintes também da Excelsior estão muito felizes com a chegada do Senhor, e eu queria finalizar com a bênção
do Dom Gilvan, para a nossa família Excelsior, para o nosso clube Excelsior e também para todos os ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação. João, a primeira coisa, gratidão a você pela presença. Sair de Salvador não é perto, não. Não é perto. Estar aqui desde ontem, Sara mais cedo, todo o sistema de comunicação ligado aqui. Agora, ontem eu fiz uma fala pequena, curta com a Patrícia. Patrícia Tosta, sim. E foi uma maravilha, uma alegria de um encontro. Agora você aqui e os ouvintes, que eu já diria, os amados ouvintes da Rádio Excelsior, é uma alegria. Eu estou muito à vontade com vocês para a gente... Alguém me perguntou assim, como é que você vai chegar em Salvador? Eu vou chegar como irmão. Um irmão que vou me associar a vocês e nós vamos continuar a história construída há séculos e vamos continuar servindo da melhor forma possível. Então, assim, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, o espírito baiano está nas nossas veias, que seja no interior, na capital. Nós temos algo muito próprio, muito nosso, esse espírito de acolhimento, esse espírito festivo, essa gratidão pela vida. Então, eu estou me sentindo muito à vontade, conto com a colaboração da Rádio Excelsior, de todos vocês que fazem o dia a dia desse meio de comunicação. Estou aqui disponível sempre que vocês precisarem de um bate-papo, de alguma discussão de alguma coisa, de algum tema. Gosto desse meio de comunicação. Acho que o meio de comunicação hoje leva o essencial da palavra em lugares que a gente, se não fosse por estes meios, nós não chegaríamos. A igreja sempre foi uma mestra em comunicação, valoriza. Então, a minha expressão maior agora é de gratidão. Estou feliz pela presença de vocês aqui nestes dias. Fiquem à vontade. Caculé é uma cidade muito acolhedora, muito gostosa de estar. As pessoas são muito amigáveis, são muito próximas, muito irmãs. E vamos vivenciar tudo isso. Amanhã será o cume desses momentos que nós estamos vivendo, né? E vamos terminar então pedindo a bênção de Deus sobre a família Excelsior, sobre os ouvintes que fazem o dia a dia desta rádio, sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando de Salvador, de qualquer parte do mundo. Que Deus, que é bênção, que é saúde, que é paz, Deus permaneça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Gilvan. Amigos e amigas João. ouvintes da nossa Rede Excelsior de Comunicação, essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, na nossa rádio, nas nossas plataformas digitais. Acompanhe, compartilhe, divulgue e vamos ficar felizes com a chegada do nosso querido Dom Gilvan.